professor Léo. Vamos lá para mais uma aulinha de física. Hoje mais um vídeo do bloco de cinemática. Vamos falar sobre vetores, beleza? E estudo dos vetores. Na tela. Bom, gente, o estudo dos vetores, vale destacar que a nossa aula é uma aula resumida, né? Uma aula aí que você vai utilizar para relembrar, né? Para ver alguns conceitos iniciais e tal. Beleza? Então, vai ser uma aula bem rápida. E para eu saber aplicar vetores, primeiro eu tenho que entender o que é o vetor, certo? E a gente vai focar em dois pontos de vetores, gente, que são soma de vetores e decomposição de vetores. Então, o vetor é um segmento de reta orientado. Um segmento de reta orientado. Geralmente vai ser representado dessa forma. Uma seta, uma letrinha em cima dessa seta e uma setinha em cima dessa letra. Olha que legal. Só para confundir nossa cabeça, né? Vamos entender o que representa cada parte dessa ilustração, né? Então, essa seta é o vetor propriamente dito. Lembrando, gente, que o vetor ele vai ter módulo de direção e sentido, certo? Ele é utilizado, melhor dizendo, para representar grandezas vetoriais, exemplo, velocidade, aceleração, que já estudamos, força, impulso, quantidade de movimento. Enfim, essas grandezas são tidas como grandezas vetoriais, ou seja, elas dependem não só do seu valor numérico, elas dependem também de direção e sentido, certo? E a seta, você vai perceber que ela tem três características, né? Primeiro, o seu comprimento. O comprimento é representado pelo módulo. Ou seja, se eu desenhar um outro vetor aqui, uma outra seta, sendo que essa seta é maior, significa que ela tem maior intensidade. Eu posso representar, por exemplo, como dois carros. A seta azul representando o carro com maior velocidade e a seta vermelha representando o carro com menor velocidade. Ok? Então, primeiro aspecto é seu comprimento. Segundo e terceiro aspecto, eles andam juntos, né? Que é a ponta da seta. A ponta da seta ela vai indicar direção e sentido. O que seria isso? Direção. Direção vai ser horizontal ou vertical, certo? O sentido se for horizontal, direita ou esquerda, se for vertical, para cima ou para baixo. A gente também pode visualizar isso de outro aspecto, que seria direção x e y, certo? E sentido positivo e negativo. Inclusive na matemática, isso daí é amplamente aplicado, beleza? Então, o vetor é nada mais, nada menos que isso daí. O A, esse Azinho, o que ele representa? A grandeza. Como eu falei, pode ser velocidade, aceleração, força e etc. E essa setinha aqui em cima, gente, não se preocupe com ela, tá? Nem sempre ela vai aparecer. Muitas vezes ela aparece e ela só quer indicar que o A é vetorial, que o A é vetor, tá? Nos livros, é muito comum, ao invés dessa seta, você ver a letra em negrito, a grandeza em negrito, beleza? Mas o que dá direção e sentido, por favor, não se confunda, é apenas essa setinha aí. Tranquilo? Então, na tela de novo. Como eu falei, a gente vai ver soma e decomposição de vetores. Na soma, a gente vai ver três casos, tá? Vamos ver o primeiro caso. O primeiro caso ocorre quando eu tenho dois vetores na mesma direção e mesmo sentido. Gente, vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Eu tenho aqui de vermelho o vetor A, de azul o vetor B, e perceba que eles estão apontando ambos para a direita, né? Lembrando, se eu vou somar dois valores, né, o que eu vou encontrar? O resultado, não é isso? Aqui nós encontramos o que? A resultante. E o que é resultante? É o resultado da soma. Resultante. Tá? Que vai ser representado pela letra R. Então, no primeiro caso, a resultante é o quê? Simplesmente A mais B. Exemplo. Eu estou dentro de um ônibus. O ônibus está indo para frente. O ônibus está sendo representado pelo vetor B, pelo vetor de azul. E eu estou dentro do ônibus, mas estou correndo no ônibus na direção do motorista. Certo? Então perceba que eu tenho duas velocidades. Para quem está me vendo de fora do ônibus, a minha resultante é a soma da minha velocidade com a velocidade do ônibus. Beleza? Uma coisa interessante, gente, é que nesse tópico a gente começa a pensar na seguinte situação. Uma soma nem sempre é uma adição. Tá? Uma soma pode ser uma subtração também. Ok? Por exemplo, se eu vou somar
3 mais menos 4 é 3 menos 4. Então, não confunda soma com adição. Nem toda soma é uma adição. Uma soma pode ser uma adição ou uma subtração. Depende dos sinais, pelo menos na física, isso funciona muito bem. Tá? De olho na tela. O segundo caso é exatamente o oposto do primeiro. O segundo caso, a gente vai ter isso aqui, ó, o vetor A, por exemplo, para a direita, e o vetor B para a esquerda. Formando aí, galera, ó, um ângulo de 180 graus, tá? Aqui, lembrando que o ângulo era quanto? Era 0, né? 0 grau, tá? A resultante, gente, muito óbvio, né? Se lá em cima era A mais B, aqui embaixo vai ser A menos B. Em módulo, tá? Não quero saber de sinal, beleza? Lembrando, uma dica, tá? Módulo, muita gente fala assim, módulo é porque eu só quero o valor positivo. Não, módulo significa só o número. O sinal aqui, como essas grandezas são vetoriais, ela indica direção e sentido. Então, quando eu quero algo em módulo, é porque eu só quero saber o número. É porque sinal não me importa, seja ele positivo ou seja negativo. É muito comum a galera se confundir achando que módulo ele vai transformar o número em positivo. Isso não existe, tá, gente? Terceiro caso. Lembra que eu falei que são 3 casos? São 3, mas na verdade são 4, né? Porque eu vou colocar o caso geral aqui, tá? Então, na tela. Terceiro caso. Vai ocorrer quando os vetores forem perpendiculares. Perpendiculares? Que bagulho é esse? Formando 90 graus, né, gente? Vetores formando aqui, ó, ângulo reto. 90 graus. E quando os vetores formarem 90 graus, certo? A resultante, eu posso até desenhar a resultante aqui para vocês, ó. A resultante vai ser essa setinha aqui. Beleza? Lembrando que a resultante não significa que é um terceiro vetor que vai aparecer, não, tá? A resultante, como eu falei, é o resultado. Por exemplo, em qualquer situação escalar, se eu somar 3 mais 6, o resultado dá 9, quantos números aqui eu tenho? Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Eu tenho 3 números. Mas não significa que eu estava somando 3 números. Eu somei 2 e esses 2 se transformaram em um terceiro número. Então é algo bem semelhante. Deixa eu voltar aqui. Então é algo bem semelhante, tá? E a gente vai achar aí um outro vetor, e esse vetor é a soma, é o tal do R, né? O vetor resultante. É a soma de A mais B. Então, só que tem um grande problema. Quando a gente soma, aqui para mim, quando a gente soma de forma escalar, eu vou pegar só os números e interagir entre eles, né? Ou somar, ou subtrair, ou efetuar uma adição ou uma subtração. Porém, aqui em vetores a gente tem que levar em consideração o ângulo, beleza, gente? Vamos já ver o porquê melhor. Então, no terceiro caso, toda vez que eu tiver vetores formando 90 graus, a resultante vai ser dada pelo teorema de Pitágoras. Resultante ao quadrado é igual a A quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Então, bem válido destacar isso aqui. Lembrando, queria o zoom aqui. Lembrando que esse material, gente, vai ser disponibilizado para vocês, tá? Vai ser disponibilizado para vocês através de um link na descrição do vídeo. Falando nisso, não esqueça, né? Esqueça de dar nosso like aí. Tranquilidade. E por fim, decomposição de vetores. Gente, decomposição... não. Tô viajando. Eu falei que tinha um caso geral, né? Tinha um caso geral, tinha calma, tio. Ó, na primeira situação, eu tinha um ângulo de 0 grau, na segunda 180 e no terceiro caso 90 graus. E se eu tiver um ângulo de 30 graus? Aí vamos para o caso geral. O caso geral, vou colocar aqui, olha. Resultante ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Ou seja, isso daqui serve para qualquer ângulo.
para qualquer ângulo. Então, vou colocar assim, ó, como caso geral. Caso geral. Até mesmo as situações que a gente viu aqui em cima, a gente pode resolver através dessa equação, tá? Na matemática, isso daqui é conhecido como lei dos cossenos, exatamente. Agora sim, decomposição de vetores. Gente, decomposição de vetores vai ser o contrário da soma. Se na soma eu tenho dois valores e encontro um terceiro, na decomposição eu tenho um valor, um vetor, e encontro outros dois. Só que esses dois vetores vão ser perpendiculares, ou seja, vão formar 90 graus, tá? Eu já coloquei aqui um exemplo desse aviãozinho aí, tá? Geralmente eu tento desenhar um avião, nunca consigo, já coloquei o avião desenhado. Então, por que eu coloquei um avião? Porque aqui eu vou representar um vetor, melhor, vou colocar um vetor representando essa velocidade do avião. E o que a gente vai perceber? Que o avião ele tá subindo, né? E você percebe que ele tem uma certa inclinação. Gente, eu vou decompor toda vez que um vetor não estiver nem em cima do eixo x e nem em cima do eixo y. Tá? Então é o caso do avião, ele está inclinado, a velocidade dele está inclinada, agora sim. Está inclinada, né? Então eu quero saber qual é a representação dessa velocidade no eixo x e qual é a representação desta velocidade no eixo y, que é o que a gente chama de componentes. Então, se na soma de vetores a gente acha resultante, na decomposição de vetores nós achamos as componentes. E essas componentes, aqui no caso, vão ser quem? É o que a gente chama de Vx e Vy no caso, tá? Coloquei V por conta de velocidade, mas poderia ser AX, AY, BX, BY, enfim. Então, vamos desenhar? Tenho aqui os eixos, né? Eixo X na tela. E eixo Y. E o que eu quero encontrar é as componentes. A gente faz uma setinha aqui só para saber onde é que está ela no gráfico. E as minhas componentes serão essas. Beleza? Mais ou menos assim. Então aqui eu tenho Vx e Vy. Lembrando que Vx e Vy também são vetores, tá, gente? São vetoriais. Tem direção e sentido. Ok? E como é que eu encontro esse Vx e Vy, que é a questão, né? Vai depender desse ângulo. Que eu vou chamar de ângulo θ. Ângulo θ. Olha, galera, toma muito cuidado com relação a vetores, porque apesar de ser incomum, mas recentemente eu vi uma questão que cobrava isso. O que a gente chama de versores. O que são versores? Versores ou vetores unitários são representações dos eixos, tá? Vamos decompor, né? Vamos achar o Vx e Vy, a gente já entra aí em versores. Então, como é que eu encontro o Vx? Vx vai ser igual a V, ou seja, a velocidade do avião, né? Vezes o cosseno. Lembrando que eu estou falando do avião como exemplo, tá? Mas existem diversas outras situações em que se aplica a decomposição. E Vy é igual a V vezes o seno do ângulo θ. É uma coisa bem matemática, né? bem de boa. É só uma multiplicação. Esse seno e esse cosseno geralmente são valores que a gente já sabe, ou que a questão dá pra gente, enfim. Ok. Então, só para ficar bem completinho, tá? Se alguma vez, vou riscar aqui, se em algum momento vocês se depararem com o termo versores ou vetores unitários, vetor unitário, vetores vou jogar aqui, unitários, bom, versor e vetores unitários é uma coisa bem genérica. Pode ser que a gente tenha 3, mas aqui para nós vai importar 2, tá? Que é o versor I, chapéu, e o versor J,
chapéu. Gente, o I chapéu significa que o valor está no eixo X. E o J chapéu significa que o valor está no eixo Y. Quer ver um exemplo? A questão fala que um objeto tem uma velocidade igual a menos 5i metro por segundo. O que significa? Significa que ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo, escalar, né? O escalar é 5 metros por segundo. Significa que o negativo é que ele está contra o sentido adotado, e o i significa que ele está na horizontal. Olha como é fácil. Percebeu que a informação está completa, gente? É isso que é vetor. Essa representação ela não é tão comum no ensino médio e eu digo assim ainda, lamentavelmente não é comum no ensino médio, porque se fosse ia facilitar muito o entendimento de vetor, beleza? Então isso daqui é um exemplo, tá? Um vetor qualquer. Eu poderia até colocar um A, vou até colocar um A aqui para quando você for estudar isso aqui você não está confundindo, porque pode ser um vetor genérico, pode ser qualquer um. Poderia aparecer também assim, um vetor B, o seu valor é 2i mais 3j. O que significa isso? Significa que ele não está nem em cima de um eixo nem no outro. Ele está inclinado. Situação parecida com essa daqui do avião, né? Beleza? Então, aqui A e B são exemplos, tá? Para ficar uma coisa organizada, vou apagar isso aqui, tá? Deixar só versores. Ok? E galera, é isso. Encerramos por aqui nossa aula. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais.